Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda Medeiros, eu estou aqui com o Jerônimo Roveda em mais um dos nossos episódios aqui desse projeto da EPRAC, que é EPRAC+, né, conteúdo em época de pandemia. Hoje nós estamos aqui com um amigo super querido, uma pessoa bem especial para nós, que sempre atende aqui os nossos convites para as atividades, né, presenciais, e nós achamos que é super importante, né, conseguir divulgar essas conversas com o Roberto Lopes. Então, de antemão, Roberto, já te agradeço, né, ter encontrado um tempo, né, nessas 1001 atividades que se acaba realizando dentro nesse período pandêmico, né, para conseguir estar aqui com a gente. O Roberto, ele é especialista em inovação exponencial pela Singularity University, ele é cofundador do Legal Hackers em Porto Alegre, é embaixador da Associação Brasileira de Lawtechs e Legal Techs, é sócio do Cabanel dos Advogados, tem na sócio. Tem um currículo bastante extenso, o fundo também ali da nossa Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre como a gente pode estabelecer as correlações e as interlocuções entre soluções alternativas de conflito e inovação, né, que eu acho que tem sido a tua grande atividade, né, tanto com a relação das empresas como com os próprios escritórios de advocacia. E a gente queria ouvir um pouquinho de ti sobre isso. Jerônimo. Oi, Beto, eu vou tomar a liberdade de chamar de Beto, porque a gente tem uma relação por favor. Bastante longa já, né? Eu conheci o Beto como advogado e aí agora ele é head de inovação. Isso que me dá muito orgulho de estar conversando aqui com ele hoje. Até por ser uma referência. Desculpa, pode falar, Fernanda. Se tu conhece ele como advogado, eu fico meio tensa, né? Porque eu mesmo conheci o Roberto como aluno, né? Então, assim... É verdade, eu ia falar isso, né, Fê? Então, assim, eu fico um pouco tensa já quando a gente olha, assim, né, os alunos da gente virando, né, essas grandes referências no mundo inteiro, né? Dá orgulho e, ao mesmo tempo, dá um certo nervoso, né? Mas pensar que a Fernanda começou a dar aula também com 5 anos na PUC... Então, me sinto super à vontade de falar com o Beto aqui e tenho certeza que o papo vai ser super enriquecedor. E eu já vou, assim, de cara já tocar ele na fogueira, porque a gente tem que ouvir mais ele do que nós. Beto, tu nos acompanha também, sabe que a gente tem tido uma relação bastante próxima nos últimos anos aí. E a gente vem trabalhando bastante com essa questão de soluções alternativas, ou hoje, como eu gosto de falar, soluções adequadas de conflito, né? Para cada espécie de conflito, a melhor solução, a solução mais adequada. E, assim, a gente veio trilhando esse caminho desses episódios do EPRAC+, sempre trazendo pessoas, referências em cada tipo de método de solução de conflito, seja mediação, negociação, conciliação, enfim. Mas chegou a hora que a gente precisa saber, e a gente fala muito sobre, a gente conversa sobre isso, né, Beto, que a gente tem que falar de inovação com isso. A gente não pode não só tratar dos métodos, mas falar como é que a gente traz isso em relação à inovação. E tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Inovação não é só tecnologia, né? E eu acho que esse é o grande pontapé que a gente pode dar agora. A gente tem que inovar no sistema e tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Me conta um pouco de inovação em relação a isso, de soluções online de disputas, e a gente inicia a nossa conversa assim. Maravilha. Cara, antes de mais nada, uma alegria gigantesca estar conversando com vocês. Eu tenho projetos assim que a gente super se conecta, super vibra e super torce e quer estar junto, e esse projeto de vocês é um deles, sem dúvida nenhuma. Falo isso assim de forma muito genuína, porque eu adoro todo mundo que está fazendo alguma coisa diferente, todo mundo que está empreendendo, principalmente em momentos de pandemia e querendo fazer um negócio acontecer. Cara, eu acho que é digno de ser louvado em todas as oportunidades. E fica aqui o meu parabéns, porque eu acho que essas inquietações que acabam surgindo é justamente o que faz as pessoas desafiarem o status quo e fazem efetivamente as pessoas quererem ver o mundo do direito, principalmente um pouco diferente daquele que foi concebido e que daqui a pouco, até muito pouco tempo atrás, fazia sentido, né? Então, assim, eu tenho falado muito, já faz um tempo, de que nós precisamos falar de cultura de inovação nos escritórios de advocacia.
Você trouxe, Roveda, um dos grandes erros, dos maiores absurdos que eu vejo as pessoas falarem, que é essa questão de muitas vezes tu confundir inovação com tecnologia. Ainda que muitas das inovações elas venham efetivamente de soluções de base tecnológica, inovação não é isso. Né? Inovação é a gente daqui a pouco trazer algum tipo de solução, alguma coisa diferente, seja para um problema que já existe, e de vez em quando, para tu fazer diferente, tu tem que explorar muito essa solução para efetivamente ela ser uma solução inovadora, ou daqui a pouco explorar problemas novos. E daí quando tu acha uma solução simples para um problema novo, sem dúvida nenhuma, tu já está inovando sem maiores reflexões, mas sim a reflexão em cima do problema, que eu acho que é uma coisa super bacana também. Por que falar sobre cultura de inovação dentro de escritório de advocacia? Porque durante muito tempo, até os dias de hoje, fazia muito sentido para todo e qualquer escritório de advocacia ter as grandes referências técnicas. A gente falava um pouco aqui fora do ar, né, sobre o quão importante está sendo esse período pandêmico para o desenvolvimento de soft skills, de habilidades comportamentais, que é algo cada vez mais importante e numa realidade pandêmica e numa realidade em que hoje a gente já vive de low touch economy, né, de economia de pouco contato, no curto e médio prazo, isso vai continuar muito parecido quando a gente fala de cuidados nas interações sociais. E o hard skill que trouxe a grande maioria dos escritórios de advocacia até os dias de hoje, né? E quando eu falo de hard skill, eu digo aqueles grandes doutrinadores, os grandes juristas, os ministros, os desembargadores aposentados, que eram até muito pouco tempo atrás os detentores do conhecimento e, consequentemente, eram os escritórios mais buscados, mais procurados pelos clientes, começa a não ter mais uma relevância muito grande porque houve uma democratização no acesso a esse conhecimento. Quando tu democratiza o acesso ao conhecimento, outras habilidades precisam ser desenvolvidas e aqui é a importância das soft skills, do desenvolvimento dessas habilidades comportamentais dentro de um contexto maior. Por que cultura de inovação? Voltando para a pergunta, eu acabei fazendo uma introdução aqui um pouco grande, mas vamos voltar para a pergunta. Cara, num contexto em que as hard skills já não têm mais uma relevância tão grande, diversos outros aspectos sociais de alguma forma impactam na forma como tu presta os serviços. E para tu prestar um serviço jurídico que esteja adequado e que esteja conectado a essa nova realidade, tu precisa ter uma cultura que se adapte às mudanças, que se adapte às transformações numa velocidade muito maior do que era necessário até pouco tempo atrás, quando o mundo seguia mais ou menos numa linha de previsibilidade mínima. Hoje, eu fomento muito dentro dos escritórios a importância de se desenvolver lideranças que sejam lideranças inspiradoras. Porque muito mais do que aquele líder que é uma referência técnica e que sim tem a sua legião de seguidores, tem a sua legião de pessoas que querem estar próximas dele, muitas vezes esse cara, talvez pelo alto nível de conhecimento técnico, ele acaba se afastando das pessoas, dos seres humanos comuns. E quando tu faz esse tipo de distanciamento, tu tende a te afastar potencialmente de clientes. E daí a importância de tu ter um líder não só com conhecimento técnico, mas que consiga conciliar o conhecimento técnico com a capacidade de inspirar as outras pessoas. Com inteligência emocional, com empatia de trazer todo mundo junto, de estar próximo dessas pessoas e conseguir se conectar de verdade e gerar um sentimento de engajamento no seu público consumidor, nos seus clientes, muito forte. A gente precisa fomentar dentro dos escritórios de advocacia a criatividade. E quando eu falo de criatividade, eu tomo sempre muito o cuidado de não é simplesmente a gente querer trazer soluções criativas na perspectiva de tentar olhar a lei sob um outro prisma. Não é isso. A lei normalmente está ali, ela é para todos. Agora, o como você entrega a experiência para o seu cliente, aí a gente tem uma capacidade, um espaço muito grande para inovar. Ali eu vejo uma possibilidade de dar com um pouco tu fazer diferente e conseguir agregar valor de uma maneira diferente muito grande também. Eu vejo cada vez mais como sendo algo relevante também a gente empoderar na medida do possível todo mundo dentro dos seus respectivos escritórios, sabe? De trazer os advogados que estão lá na ponta no dia a dia com seus clientes para as decisões estratégicas.
E no contexto maior, dá liberdade para todo mundo de, a partir de processos definidos, a partir de ancoragem em determinadas premissas, buscar desafiar o status quo das coisas. E daí a gente vê, dentro de um contexto mais ou menos estribado numa cultura em cima disso que eu estou falando, surgir as ODRs, por exemplo, que são, né, essas plataformas online de resolução de conflitos. Hoje, e assim, quando tu fala em resolução de conflito ou gestão de conflitos, seja preventivo ou não, para os dias de hoje, conectado à inovação, não tem como não falar disso, né, Roveda? Sobretudo numa realidade de pandemia, em que existe um distanciamento social, e a gente está vivendo uma possibilidade até daqui um pouco de um lockdown, e tu conseguir ter a possibilidade de resolver conflitos sem o contato humano, cara, é exponencializar isso, né? Eu tenho falado com algumas empresas, inclusive, que têm isso, que têm esse business, né? Falando com alguns fundadores, inclusive, de plataformas de resolução de conflito online, e os caras, eles estão, cara, triplicando números. Porque está todo mundo agora buscando solucionar os seus conflitos, mas de uma maneira que hoje em dia tu consegue ganhar em escala e ganhar em eficiência. Algo que durante até muito pouco tempo atrás, com um modelo mental, uma mentalidade ainda muito retrógrada e refratária ao novo, a gente tinha uma dificuldade um pouco maior. Beto, deixa eu aproveitar esse teu gancho aí. A gente sabe, a gente tem escalas de conflitos, né? Conflitos mais superficiais e conflitos mais profundos. Quando a gente fala dessa larga escala de conflitos mais superficiais, vamos pegar, por exemplo, o caso do eBay, né? O eBay que criou, acho que uma das primeiras plataformas de solução de conflito. Hoje eles solucionam 60 milhões de conflitos por ano, com 90% de êxito, né? Mas a gente sabe, são relações de consumidor, compra e venda. O Mercado Livre depois veio atrás e hoje também tem um sucesso absurdo em relação a isso. E hoje tu sabe que o Mercado Livre é uma referência, é o site mais seguro para tu comprar, não porque ele seja mais seguro na entrega, porque ele é o mais seguro na resolução dos conflitos. Uhum. Né? Por isso que ele se tornou o site melhor de comprar. As pessoas se sentem seguras, porque se acontece alguma coisa no Mercado Livre, tem certeza que vai ser resolvido. E o eBay foi o grande protagonista disso. Mas isso nós estamos falando de conflitos em larga escala, superficiais, compra e venda, comércio eletrônico. Como é que a gente traz a inovação para os conflitos um pouco mais profundos? Assim, que a gente não precisa ter o contato físico, mas às vezes tu precisa ter aquele aprofundamento na relação. Né? Às vezes eu falo de uma mediação, que tu precisa entender melhor quem são os interlocutores, tu precisa aprofundar um pouco mais no interesse de cada lado. Né? Como é que tu traz a inovação para esse lado que parece uma coisa tão fria? Perfeito. Vamos lá, as plataformas, pelo menos a grande maioria delas, ela permite que daqui a pouco tu consiga ter, de alguma forma, o contato humano, né? Então não é só aquele disparo automático de um WhatsApp, ou um disparo automático de uma minuta, ou aqueles disparos automáticos. Então a gente precisa necessariamente entender quais são os conflitos simples e que efetivamente a gente vai conseguir, dentro de um fluxo de automação super rápido e praticamente sem interação humana, resolver ou não resolver a partir de robô mesmo. E tem aqueles casos que sim, a gente precisa necessariamente ter em algum momento a troca, a interação entre uma parte e a outra. Então eu já vejo plataformas que disponibilizam isso, e mesmo numa realidade que daqui a pouco a gente não vai conseguir sentar na mesa, na frente do cara para resolver, a tecnologia está aí hoje para comprovar, e eu acho que a pandemia ela foi assim pá de cal nesse sentido, de que as grandes multinacionais e os grandes escritórios de advocacia não precisam mais gastar as verbas que eles gastavam em viagens, em classes executivas para cima e para baixo no mundo inteiro. Eu tenho falado muito com executivos de multinacionais, inclusive fora daqui. Cara, 2020 acabou a viagem internacional, 2021 em diante não deve fazer mais de 20% do que se fazia. Talvez menos do que, numa realidade de 100%, não faz 10, 20% do que se fazia. Porque isso aqui aproximou. Então, assim, ainda que, óbvio, a gente perca um pouco da relação humana, do contato, do toque, a gente aqui está conseguindo expressar os nossos sentimentos, e numa negociação, as plataformas, elas têm cada vez mais trazido funcionalidades para aproximar aquilo que hoje em dia a gente ainda não tem,
né? Esses dias eu estava vendo o Teams, lá pelas tantas, parece que ele tem um modo de apresentação que não são os quadradinhos, que é como se fosse uma arquibancada, não sei se vocês viram isso, como se fosse uma plateia, assim. Então, cara, tu tá literalmente te sentindo no meio de uma palestra. Isso, assim, isso é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Eu vejo oportunidades de integração com plataformas como essa que a gente está usando aqui, o Zoom, como uma oportunidade de negócio absurda. E Beto, tem uma coisa que a gente falou num outro desses encontros nossos, que é isso, né? Que as plataformas de comunicação online, essas como o Zoom, o Teams, enfim, elas fizeram com que as pessoas aprendessem a escutar, né? Hoje em dia, aquele negócio, se todo mundo ficasse atravessando, que nem numa roda de amigos ou uma negociação, que todo mundo, não, mas o cara começa a falar, já vem o outro, pum, atravessa, e daqui a pouco ninguém ouve nada, aquela escuta, ela se perde, e nessas reuniões online está acontecendo isso. As pessoas estão se obrigando a escutar. Tipo, no colégio, levanta a mão e espera, né? Que tu vai chegar a tua hora de falar. Então, a escuta está sendo mais ativa, né? E isso faz uma total diferença nas relações. E as conversas têm sido mais objetivas também. Tem a escutativa muito mais, e as conversas têm sido cada vez mais objetivas. E é muito bom, porque de vez em quando a gente acabava trocando um monte de mensagem que tomava um turno inteiro, e num call de 30 minutos, assim, cirúrgico naquele problema, tu resolve aquilo. Sabe? Então, acho que as pessoas não só estão aprendendo a escutar, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo fica uma bagunça, isso, de fato, né, na vida real, na vida offline, é o que muitas vezes acaba acontecendo, mas tem o ganho também de tu prestar atenção, e a partir do momento que tu presta atenção e efetivamente escuta até o fim, muitas das inferências que tu faz vão ficando no meio do caminho sobre aquela pessoa. Né? Então é meio maluco, porque assim, tem vezes que o cara começa a falar, daí tu já tem pré-concebido um retorno daquilo e tu já fica pensando, só que assim, tu não te atravessa porque tu quer que o cara termine o raciocínio, a linha do raciocínio que ele tá trazendo. E como daqui a pouco os pontos se conectam ao longo da narrativa e chega no fim, cara, é isso mesmo. E daqui a pouco no ao vivo eu teria te cortado e não teria te ouvido. E não teria feito sentido nenhum e agora faz. Então é um outro ganho, e sem dúvida nenhuma me parece ser aí um outro legado importante que a tecnologia, enfim, que de alguma forma tá trazendo e deixando aí para os escritórios de advocacia. Vou tirar aqui. E eu acho, Roberto, pegando o gancho aqui na fala de vocês, né? Eu acho que são tantas mudanças que estão acontecendo ao mesmo tempo, e pensando na questão da advocacia, né? Quantas relações a gente sabe, né? Por exemplo, alguns parceiros nossos que às vezes tinham que ir para a reunião porque a multinacional que atende está sediada em Nova York, e aí vai para uma reunião porque teve um acidente que tem que resolver, passa 2 dias, volta, passa 2 dias, volta, passa metade da vida perdendo porque está dentro do avião, numa situação louca que poderia ter resolvido aqui, né? Ou aquelas coisas que a gente diz, eu fiz uma reunião de 3 horas, poderia ter mandado um e-mail. Agora a gente está observando isso, né? A gente está otimizando as relações de tempo, né? Com relação a essas coisas. E ao mesmo tempo o mundo muda, né? Como é que será que vai ficar as nossas relações com a aviação, né? Com esses deslocamentos? Será que a gente, enquanto ser social, né, vai conseguir suprir essas questões todas? Porque a gente tem um longo período pela frente ainda, né? Pelo menos até dezembro a gente está, e alguns até defendendo que até julho de 2021. Então, imagina, reinventar ainda muito como pessoas, mas profissionalmente também, né? Os escritórios vão ter que encontrar outras formas de dar resposta, e uma das coisas que tu trouxeste hoje, dizendo assim, o simples, a resposta às vezes é simples, né? Porque inovação não é tecnologia. E aí a resposta do problema às vezes é bem simples, e a gente passou um tempão, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, em razão de ter essa coisa do grande nome, da grande pessoa, o que eu tinha que apresentar como serviço tinha que ser sempre uma coisa gigantesca, mega, uma tese gigante, uma peça enorme, uma fala, né, gigantesca. E aí agora eu me dou conta que a resposta e essa talvez seja a grande chave, né? Eu posso dar a resposta para o cara com um negócio simples, ali na frente, fácil de alcançar, né? Eu defendo muito, assim, já faz bastante tempo, a obsessão que o advogado precisa ter em entender e saber que ele está sendo claro para o cliente dele, sabe? No sentido de, cara, todas as situações em que o cliente não consegue entender o advogado dele, é muito difícil ele extrair valor dessa relação. É muito fácil o cliente não se conectar com um cara que entrega um parecer. Eu acho que até alguns anos atrás,
o cliente achava legal, olha só, meu escritório aqui escreveu 245 laudas de um parecer latim, tu não imagina o que é isso aqui, eu não consegui entender nada. Hoje, cara, isso aqui não existe. O cara precisa se conectar, ele vai ver valor se ele se conectar contigo. E se tu conseguir traduzir coisas de forma simples. A grande sacada eu defendo muito a humanização das relações e a necessidade que os escritórios de advocacia precisam necessariamente se conectar emocionalmente com seus clientes nos dias de hoje. Mudou aquela lógica que trouxe os negócios até aqui, aquela lógica mais do escritório tradicional, do detentor de conhecimento jurídico. Cara, não é mais isso, é relação, é soft skill que engaja. Né? E engajamento é uma coisa muito mais forte do que fidelização, que daqui a pouco não tem aquela profundidade de relacionamento. E só num contexto de simplicidade, e quando a gente tem a habilidade de conseguir transmitir o nosso conhecimento de forma simples, a gente se conecta de verdade. Né? Então, assim, eu realmente acho que tem que ser uma constante, a gente tem que ser incansável nesse questionamento de, cara, será que o cara tá me entendendo? O quanto, efetivamente, eu tô sendo claro quando eu tô falando com ele sobre isso? Né? E assim, se a gente não tem isso, meu Deus do céu, a gente hoje, nos dias de hoje, com essas novas gerações que estão cada vez mais assumindo postos importantes dentro das corporações, não faz mais sentido esse distanciamento, toda essa questão da retórica, essa questão da dificuldade do juridiquês do advogado. Isso afasta. Um segundo, Fernando. Não pode falar. Essa semana passada a gente conversou justamente sobre isso, Fernando. Sabe que esse negócio da escola de a gente entregar projetos para as pessoas que às vezes não são advogados ou não são do meio jurídico, nos embateu com isso, sabe? A gente começa a montar, daqui a pouco a Fernanda me chama assim, pensa que tu está entregando isso para uma pessoa que não tem a menor noção disso. Que se a gente está no mundo jurídico e 70% das pessoas do mundo jurídico não estão sabendo isso, essas que estão fora estão sabendo muito menos. Então pensa diferente como é que vai fazer. Pensa, cara, e aí o exercício que eu fiz, eu comecei a distribuir para pessoas que não são do mundo jurídico. Dá uma lida nisso aqui, vê se te parece claro isso. Aí tu começa a ter o retorno. Perfeito. Ah, entendi. Eu falei, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida para ti sobre isso? Não, talvez aqui. Aí tu vai lá, o que é que tu não entendeu? Como é que eu poderia dizer melhor para tu entender isso? Né? E aí tu vai moldando isso, mas é justamente isso. Cara, a gente está entregando um serviço hoje que não é para o mundo jurídico. É para o mundo das relações negociais. Envolve, uma infinidade de pessoas que nunca ouviram falar de métodos alternativos ou de qualquer outra forma. E tem uma coisa que a gente fala, a gente não quer entregar métodos alternativos para pessoas. A gente quer entregar prevenção e solução. Como a gente vai fazer isso? O nome que eu vou dar não interessa, porque às vezes quando tu dá um nome, tu afasta, né? Ah, não, eu ouvi falar que mediação é muito chato. Ah, não. Então eu não falo que eu entrego um produto, eu entrego um resultado. Né? Te interessa que eu solucione o teu problema, que eu previno o teu conflito? Interessa. Aí sim. Eu ia chamar a atenção ali na hora que você estava falando, duas coisas, eu fui me lembrando aqui, né? Uma é essa questão que tu disse assim, conectar pessoas. E como é importante isso, né? A gente tem escutado tanta questão de tanta gente tentando transformar, né, o nosso trabalho, o trabalho, enfim, do advogado, do juiz, não importa, quem está lidando com a área do direito, que sempre é uma área muito dura, né? Por querer transformar a linguagem no poder, né? E aí querer, né, demonstrar o domínio, o controle em razão de uma coisa que se torna inteligível, ninguém compreende, né? E aí eu estava lembrando sobre isso e lembrando que uma das preocupações que a gente teve já no escritório, desde o início, né, a questão de uma empatia jurídica, né, de enxergar isso de uma outra forma, né, de fazer com que as pessoas compreendam. E aí eu estava lembrando aqui comigo, te ouvindo falar de uma crítica que eu recebi de um professor anos atrás, assim, quando saiu a publicação da minha tese e tal, e aí ele fez a leitura, entregou assim, eu quero até citar, tá muito bom, mas assim, como é que eu posso te dizer? Tu é tão coloquial, não é? E aí eu olhei aquilo, eu falei, olha, não me importa, entendeu? Porque na ideia, assim, se eu for coloquial e as pessoas compreenderem o recado que eu tô passando, ótimo, não importa, entendeu? Se eu tô falando uma linguagem que não é a tua, porque tu acha que não tá rebuscada o suficiente,
paciência para ti, passa adiante, lê outra coisa, né? Mas essa coisa que a gente fica observando, às vezes, olha, a gente está falando sobre temas que às vezes nem quem é do direito, tem formação jurídica, tem conhecimento, ou tem intimidade, né, com essa temática. Eu até brinquei com o Jerônimo semana passada, explica como se a criatura tivesse, sabe aquela coisa do Philadelphia, explica, faz 4 anos de idade, né? Se precisar, desenha, porque as afastadas, né, dessa relação, e não adianta falar o conceito, vou dar o conceito desse instrumento, não é isso que importa, as pessoas têm que entender para que serve, né? Não, e tu trouxe, Fernanda, você trouxe aí uma questão que eu gosto muito de abordar também, que está muito conectada a essa necessidade da gente criar conexão emocional e a partir da geração de empatia, tu efetivamente conseguir, não é aquela coisa do empatia de se colocar no lugar do outro. Cara, é tu conseguir sentir o que ele sente e querer o que ele quer. Empatia de, cara, realmente tu tá dentro, tu entendeu o que se passa no sapato do cara lá. Porque o que muitas vezes acontece, né? Existe uma pecha, um senso comum, assim, que diz que os pontos de contato com escritórios ou com advogados tendem a ser muitas vezes repleto de frustração. É confuso, é difícil, desempodera, afasta, tem tática que não é legal, agressiva, conflituosa. E, cara, quem é que está se questionando quais são os escritórios? Isso é uma provocação que eu gosto muito de fazer também. Qual é o escritório que está se questionando sobre a forma como os clientes estão se sentindo a partir das interações com esse escritório? E isso eu acho que é uma coisa muito importante também, dá com um pouco de vir para o centro da discussão. Cara, que experiência tu está entregando para o teu cliente? Será que a experiência é uma experiência boa? Ou será que o cara achava, nem sabe, eu tenho que ir lá no meu advogado hoje? Cara, olha que coisa ruim quando a pessoa sai de casa para falar, hoje eu tenho a tarde com o meu advogado. Cara, tem que ser bom. Cara, eu vou com o meu advogado para a gente discutir estratégia. Eu vou no meu advogado, cara, porque o meu advogado é diferente. O meu advogado me ajuda no meu negócio. Eu não levo solução para ele. O cara traz. Eu não passo problema para ele. O cara traz solução que eu nem sabia que eu tinha de problema. Então, assim, eu vejo muito essa inversão de lógica, né, do cara passivo que recebe os problemas e traz soluções para aquele cara que ajuda literalmente a co-criar. Eu acho que no fim do ano passado, naquele nosso evento lá, eu falava bastante sobre isso. E hoje eu trago muito essa questão da conexão emocional, sobretudo numa realidade de pandemia, numa realidade de distanciamento e de sensibilização cada vez maior, porque está todo mundo mais sensível com esse contexto de insegurança, de incerteza, de não saber quando termina, que sem dúvida nenhuma esse tipo de conexão tem um peso muito grande. Então, se questionar como eu estou lidando com os meus clientes na relação com os outros advogados, sobretudo num contexto de negociação para resolução de conflitos, é uma sacada muito importante. Né? E daí tu tirar aquela pecha do advogado belicoso, do advogado que briga, do advogado que grita. Cara, eu não sei, mas eu imagino, conhecendo vocês dois, eu imagino que o modus operandi não seja esse. Né? Não é um método agressivo, e sim um método Harvard aí de Beto, essa conversa é uma das conversas que eu mais gosto assim, de ter, assim, porque eu acho que é fundamental. Porque ela envolve dois lados sempre, assim, né? E a gente conversa bastante sobre isso, porque tem isso que a gente fala, né? A gente não pode ensinar aquilo que a gente não pratica, porque senão tu perde todo o sentido e o significado das coisas. Perfeito. E a gente fala muito sobre isso, né? Antigamente, quando eu estava mais no mundo corporativo e né, mais na linha de frente com empresas, assim, que as empresas te contratavam como um contencioso, tinha aquele negócio, né? Não, tu tem que entregar o número da planilha porque ele precisa, não quer saber se tu prorrogou no prazo, não foi no prazo, tem que entregar o número ali no final das contas, a auditoria do final do ano tem que ser aquela naqueles dados. E aí, quando tu começa a migrar para um trabalho um pouco mais artesanal, um pouco mais de estratégia, tu entende que o advogado ele deixa de ser o interlocutor da empresa com os números. Ele se torna um parceiro de riscos da empresa. Ele vai discutir. Porque o advogado é muito fácil para o advogado assim, cara, o mais seguro é tu fazer isso. O mais seguro é tu fazer isso. Não faz que ele tem problema aqui. Bom, o que a gente faz hoje? O risco é esse. Esse aqui é o risco. Se acontecer isso, tem alternativa A, alternativa B, alternativa C. Vamos fazer assim? O que é melhor para a empresa? Qual é o melhor custo-benefício aqui? Então, o advogado, além de trabalhar com isso,
de saber dimensionar o risco da empresa e estar junto naquela decisão, é ele apresentar as alternativas caso isso também não dê certo, né? Mas para isso ele tem que se envolver, ele tem que entender do negócio da empresa, ele tem que estar junto, ele tem que entender o que o cara do financeiro pensa, ele tem que entender o que o cara da produção pensa, o que o CEO lá em cima pensa, não adianta. Mas aí falando da questão da postura do advogado hoje, atual, a gente tem isso, né? Que também tem um problema que a gente enfrenta muito hoje, né? A gente vive aqui num estado que é um tanto conservador ainda, e que, assim, se tu te apresenta como um advogado, que assim, não, olha só, é melhor, quem sabe, a gente senta, vê um acordo, o acordo a gente tem certeza, a gente tem previsibilidade, a gente, quem sabe, a gente olha para dentro da gente, vê o que a gente fez errado também para chegar nesse ponto que a gente chegou e poder corrigir isso para frente. Às vezes o cara não quer ouvir isso. Ele quer assim, ó, se meu advogado não disser que ele vai entrar com processo, que ele vai ferrar com o outro lado, eu não quero, né? Então a gente enfrenta isso também. Claro que essa mudança de postura do outro lado a gente vai quebrando com o resultado, né? Porque parece que o cliente sempre quer contratar o advogado durão, né? Sempre quer contratar o advogado durão. Não é mais assim, né? E não é mais assim. E não é mais assim. Eu gosto muito de contar uma história também. Enfim, tem algumas situações e agora eu acho que ela se encaixa perfeitamente no que tu estava falando, Roveda. Teve uma vez, eu estava no Cabanelos e um cliente nos procurou para entrar com uma ação. Vim aqui para entrar com uma ação contra uma empresa, porque a gente firmou um contrato, cara, era um contrato gigantesco de construção civil, assim, era 35 milhões de reais o valor do contrato, eles executaram 2 milhões e não tinham recebido nada e eles queriam entrar com uma ação contra aquela empresa para cobrar o valor, sei lá, X do que eles tinham feito. Eu nunca vou me esquecer, cara, essa reunião era eu com os 3 diretores da empresa, os 3 sócios da empresa. E lá pelas tantas eu perguntei, deixa eu fazer uma pergunta antes, assim, tipo, a título de curiosidade mesmo. Existe alguma chance da gente fazer um acordo com esses caras? 2 caras disseram que não e um cara disse que sim. Cara, e daí eu tive, assim, o que eu considero uma maturidade profissional de chegar, cara, olha só, eu posso pedir para vocês 2 para eu conversar só com esse cara por, assim, me deem 3 meses. Se em 3 meses a gente não fizer, cara, a gente entra com ação. Cara, resumo, os caras saíram batendo, dando porrada na mesa, assim, puto da cara. Tipo, cara, a gente veio pra cá pra entrar com uma ação judicial, eu só volto a falar contigo, então quando a gente for falar da ação. E, cara, demorou um pouco mais. A gente demorou uns 6 meses de negociação. E, cara, não precisou de ação. O custo foi ínfimo. A gente ganhou um percentual que eu me lembro assim, cara, questão de meia dúzia de reuniões, a gente tinha um êxito sobre aquele valor, cara, foi uma super remuneração para o escritório e tudo certo, sem estresse, sem litígio, sem nada. Então, assim, a busca por conciliação, ela precisa ser uma constante, né? Eu sei que, pô, falar isso para vocês aqui é mais do que o óbvio, mas, assim, tem muita gente que ainda tem aquele modelo mental antigo do conflito e do advogado durão. Cara, o meu advogado é o cara tough, é aquele cara que bota literalmente na mesa, sabe? Cara, eu gosto do cara que dá porrada, eu quero... Cara, cada vez menos faz sentido um contexto desses. Seja para negociar, seja para ter como advogado. Cada vez menos faz, Beto, porque cada vez mais, assim, a gente que estuda sobre isso e trabalha com isso e vem desenvolvendo isso, a gente vê que todos os métodos, seja de prevenção, seja de solução adequada dos conflitos, eles têm uma espinha dorsal que é igual para todos, que é a questão da cooperação e da colaboração, tá? Perfeito. Isso não adianta, inclusive num modelo de um modelo adversarial como arbitragem, que diz, é bem melhor que o judiciário. Cara, se o cara quiser ferrar uma arbitragem, ele vai ferrar uma arbitragem. Então a questão não é se ele é adversarial ou não, porque um dia vai ter que terceirizar a decisão. Em algum momento, tu não vai solucionar todos os conflitos, em algum momento vai ter que terceirizar essa decisão, né? O que interessa é saber, nós, como sociedade, estamos dispostos a fazer negócios de forma mais colaborativa, mais cooperativa, e é isso que a gente busca, né? A Faculdade de Direito sai da PUC, eu sempre digo isso, eu sou repetitivo até demais, e a pós que mais matricula de processo civil. Entendeu? A gente cria isso. Contencioso. É. Nos ensina o contencioso na PUC. O advogado faz processo. Claro, exatamente. E então, assim... desculpa, fala. Não, é que eu acho que essa outra visão e que a gente está discutindo e aí, ao mesmo tempo, a gente fala algumas coisas, assim, falar sobre isso entre nós, daqui a pouco pode não ser uma coisa, pode ser óbvia, né, e a gente está repetindo, enfim,
Mas a gente vê que o que nos parece às vezes óbvio, né, não é para uma grande maioria, né, que ainda são nossos colegas e são nossos parceiros, enfim, né? Então, de fato, essa lógica, que é uma lógica que vem desde o momento do ensino, né, ela vai ser modificada mais rápido, eu acho, do que se esperava, porque eu acho que as velocidades são outras hoje que a gente está vivenciando, mas igual mais lento, talvez, do que a gente precisasse, né? Essa coisa que falando assim desse novo olhar do advogado, sabe uma coisa que me ocorreu aqui, que a gente fala bastante sobre isso, né, o advogado envolvido, né, com a operação como um todo. Eu acho que antes a gente tinha essa visão do advogado envolvido, é o advogado que é in-house, né, aquele que está lá dentro, ele já é o advogado da empresa, então tá, tudo bem, aquele ali vestia a camiseta. Eu não, né, eu tô aqui de fora, ele me contratou por um problema em si, vou resolver aquilo ali, rapo fora, né. Mas aí essa confiança, né? Essa relação que eu poderia, que não é, que aí tu disseste bem, não é uma questão de fidelização de relação, né? É uma questão de confiança mesmo, né? Se hoje eu entro ali para atender determinada empresa com determinado problema, né? Se eu consigo entrar dentro daquela visão, compreender toda a operação, me sentir parte daquilo, eu vou servir melhor, né? Enquanto profissional, e ele vai se sentir mais seguro comigo. Né? Ou seja, não é nem questão, mas é porque a questão do risco, estou pegando junto na questão econômica. Não, eu estou vestindo literalmente vestindo a camiseta junto com ele, mesmo não sendo funcionária da empresa. Né? A gente vai querer estar junto porque eu quero que ele melhore, ele melhorando eu melhoro. Né? Mas essa, Beto, deixa eu só, antes de tu falar, só para concluir, essa mudança de cultura, até porque isso vai gerar uma resposta tua que eu quero ouvir. Essa mudança de cultura, que a gente tem que mudar a cultura do advogado para, né, ser um cara mais transacional no sentido de buscar soluções independente da forma, né? Não ser esse cara que da cultura beligerante. Isso está se movendo não para o mundo do direito. O mundo corporativo em seguida vai absorver isso. E aí vai tirar o papel do advogado contencioso no sentido desse que quer sempre ir para o litígio, né? Faz umas 2 semanas eu fiz uma live sobre gestão compartilhada de contratos. Que é isso, cara. Uma gestão compartilhada em que as partes abrem uma para a outra os custos, abrem as planilhas, discutem juntas o tempo, o valor. Quando surge um imprevisto, elas resolvem junto. Isso cada vez vai diminuindo mais os conflitos dentro de um contrato e cada vez o advogado contencioso tem menos espaço, né? E aí isso abre o campo para quem? Para os advogados que não estão se dando conta disso, que eles têm outra função, eles podem, a preocupação hoje vai acabar com os processos, a inteligência artificial vai acabar. Cara, tá abrindo um mundo que eles não estão se dando conta e que é muito mais vantajoso. E só para não perder, já que tu falou sobre isso, a inteligência artificial vai substituir trabalhos que advogados fazem, mas que não deveriam estar sendo feitos por advogados. Esse é o ponto. Porque a máquina consegue fazer aquilo que é repetitivo, que é parametrizável e que definitivamente não é serviço de advogado. Tu não estuda 5 anos na universidade, ou 4 anos, não sei quanto é que tá. No meu tempo, eu me formei com 6, né? Eu me formei em 6 anos. Acho que foi aquele gap de 2 anos da PUC, que era 6, eu fiquei 6 anos na faculdade. Eu também, Beto. Eu fui 6 anos também. Nossa, é mais ou menos a mesma época, né, Jerônimo? Uhum. Mas assim, a gente não fica todo esse tempo para fazer recorte e cola. Então, assim, o que a máquina vai fazer, ela deveria ter feito desde sempre. Essa massificação que se tornou... Eu gosto de falar isso também. Eu acho que um dos legados de todos esses impactos da tecnologia no mercado jurídico, essa substituição de algumas tarefas, não é o serviço da advocacia. O serviço da advocacia vai continuar sendo feito por advogado, mas determinadas tarefas que eram feitas por advogados, agora estão voltando para ser feito por quem deveria ter sido feito, quem sempre deveria ter feito, e o advogado volta, por mais paradoxal que possa parecer isso, a exercer aquela advocacia clássica. Volta a ler livro, daqui um pouco digitalizado, mas volta a pesquisar e se dedicar, se debruçar sobre um caso de verdade. E não ficar ali no recorte, cola de todo dia, porque isso aí não precisa mais fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, se abrem, assim, oportunidades mil, são muitas portas que estão se abrindo nesse contexto de tecnologia cada vez mais entrando no nosso mundo e trazendo automação para muitos dos negócios, dos trabalhos que a gente fazia. Quer falar alguma coisa, Jerônimo? Eu ia só complementar que tu falaste agora que tu volta para ser um advogado clássico, antigo, né? E eu não sei se foi numa das conversas que eu tive contigo, que eu falei que a inovação, na verdade, é fazer as mesmas coisas de forma diferente, muitas vezes, né? Então, o advogado hoje,
que vai voltar a ser aquele advogado clássico, antigo, que, né, que o cara era indicado pelo nome, vai no doutor tal que ele resolve o teu problema, ele conversa, ele conhece, ele resolve. Tu entende que, na verdade, isso só se transformou, só tomou uma outra roupagem, né? Que são as soft skills. Na verdade, naquele momento, às vezes tu tinha grandes juízos, mas tu tinha muito caras habilidosos para resolver os problemas. E agora tá voltando isso de novo. E essa questão, só para não perder, Fê, uma coisa que você trouxe da questão da fidelidade, eu até anotei aqui para não perder, da fidelidade de engajamento. Teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra e não me lembro quem era a pessoa, e ela falou da grande diferença de fidelidade e engajamento, e para mim eu tenho trazido muito essa questão, e o melhor exemplo disso é as camisetas básicas da Hering. As camisetas básicas da Hering talvez seja uma das coisas que tem o maior senso de fidelização da sociedade brasileira como um todo. Tipo, todo mundo já comprou, todo mundo compra, tem o hábito de comprar as camisetas básicas da Hering. Fidelização. Preço, com um pouco de qualidade, com que entrega, que tá tudo certo. Cara, engajamento é completamente diferente. A profundidade do relacionamento que tu consegue estabelecer quando tu engaja, e daí a importância de daqui a um pouco tu começar a trabalhar os teus clientes como uma comunidade. Tu tentar criar um senso de comunidade dos teus clientes. E mais do que senso de comunidade com os teus clientes, tu entender que tu orbita num sistema muito maior do que o escritório e os clientes. Cara, tem parceiros, tem amigos. E quando tu consegue desenhar um sistema e um ecossistema em torno do teu negócio, esse senso de comunidade ganha força e a tua marca acaba se conectando com essas empresas que são as empresas corretas, acaba ganhando uma força muito grande também. Então, tu conseguir ver que muito mais do que um escritório de advocacia, tu é um ecossistema que traz diferentes tipos de solução e que se conecta com diferentes empresas, eu acho que é uma sacada muito bacana também para quem está querendo se posicionar de uma maneira um pouco diferente. Essas são algumas das provocações e reflexões que pouco escritório de advocacia eu vejo fazendo de verdade, sabe? Cara, como é que eu vou melhorar a experiência lá na ponta formando um ecossistema ou disseminando o ecossistema que de alguma forma orbita ao redor do meu negócio? E, cara, todo mundo tem contatos, todo mundo conhece empresas dos mais diversos segmentos. Por que não, de alguma forma, transformar isso numa coisa que agregue valor para a comunidade onde tu está inserida ou que tu queira se engajar com? Né? Então, acho que Tu sabe, Beto, que te ouvindo falar aqui agora, faz umas 2 semanas, eu conversando com um advogado do Rio, que também trabalha com essa questão de inovação, mas ali da minha área, do ambiental, eu estava falando, enfim, dentro da associação que a gente atua, e aí ele disse assim, para mim, inovação é as pessoas voltarem a entender o que significa conexão. Né? E aí a questão do advogado que vai se destacar é aquele que se melhor conecta, né? E aí ele estava falando da nossa área, mas é aquele que consegue circular com mais pessoas de uma maior maneira, de um jeito positivo, né? E aí vai trazer melhores resultados, né? Mas eu queria então te fazer uma provocação aqui para a gente ir encerrando, Beto. Queria te ouvir uma coisa. Qual o recado que tu daria para quem está saindo da faculdade agora? Né, e vai encontrar um mercado, porque a gente também tem que se dar conta que agora tem uma galera se formando agora, né? Em agosto o pessoal está se formando para esse mundo completamente, né, enfim, desincronizado, né? Que recado que tu daria para essa galera que vai começar a vida, né, agora nesse novo cenário? E que recado tu daria para quem já está aí e está vendo a necessidade de se transformar? O que eu vejo? Tem tantos recados, eu fiquei até tentando pensar qual é a persona que tu tá falando. É aquele cara que tá num escritório, é aquele cara que tá querendo empreender para um novo escritório, é aquele cara que quer fazer alguma coisa diferente do tradicional, mas enfim, independente do contexto, né? A gente vive hoje um momento de muita insegurança para tudo que é lado, né? A incerteza ela é muito grande para todo mundo. Mas o que eu penso é onde que eu vejo que tem uma oportunidade muito grande de melhorias assim dentro do mercado jurídico como um todo, na entrega da experiência para os seus clientes. E daí aqui a gente está falando do como você entrega. Daí eu gosto de trazer o exemplo do livro aquele, The Power of Moments, né? E da importância de daqui um pouco você, escritório de advocacia, ou você, advogado, se preocupar em criar momentos wow na jornada do teu cliente.
como é que tu entrega algo que o cliente não espera e que daqui a pouco vai fazer com que ele chegue em casa e comente aquilo com a esposa? Ele chega na roda de amigos e fala, cara, meu escritório, putz, ele não mandou um parecer, cara, ele mandou uma coisa que tu não imagina a alegria que eu tive de ver com... Cara, visualmente era bonito, era acessível, era fácil, cara, mostrei pro meu filho adorou também, todo mundo adorou. Como é que a gente proporciona momentos UOL na jornada do nosso cliente? Como é que a gente consegue qualificar e repensar as nossas entregas? Eu acho que as perguntas que não estão sendo feitas estão muito dentro disso. Daí tem 4 lógicas por trás que eu acho que são 4 caminhos para refletir sobre como melhorar a experiência. Uma delas é pensar na lógica de frictionless, na lógica de tirar pontos de atrito na jornada do meu cliente. Como é que eu torno isso mais fluido? Como é que eu consigo melhorar a jornada do meu cliente? Tirando pontos de contato. Coisa que empresas de tecnologia, as empresas que mais crescem hoje, fazem maravilhosamente bem. Outra, lógica de streaming. Como é que daqui a pouco eu consigo estar disponível? Lógica de streaming não no Spotify e Netflix, mas no sentido de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que eu posso, daqui a pouco, estar atendendo o meu cliente? Cara, eu acho muito legal. Tem escritórios de advocacia hoje que eles compartilham a pasta do cliente com o seu cliente. Então, assim, o cliente consegue acessar os documentos que estão sendo feitos praticamente em tempo real. Ele sabe em que página o cara está do documento dele. Eu acho que isso é os escritórios que fazem isso, eles têm uma coragem muito grande, mas o nível de transparência é maravilhoso. Cara, é fantástico. Eu acho fantástico tu conseguir fazer isso. E não deixa de ser uma lógica de streaming por trás. Virtualizar. Cara, como é que eu consigo humanizar as relações virtuais que cada dia mais vão ser frequentes numa realidade de low-touch economy? Como humanizar isso? Eu acho que é um outro desafio e pode ser um caminho. E a terceira, como pensar um negócio na lógica de delivery. Todo mundo, no atual contexto, está trabalhando de takeaway. Como é que eu transporto isso para o mercado jurídico? Assim, as respostas eu não tenho, tá? Mas eu acho que são 4 caminhos bacanas de pensar inovação no mercado jurídico como um todo. Eu acho que aí eu plantei sementinhas para isso. Eu vou, em hipótese alguma, menosprezando as tuas dicas, mas existe uma expressão no mercado de contratos de gestão compartilhada, de gestão colaborativa, de modelos colaborativos, que eles falam o seguinte, que é captação de ineficiência. Quando tu consegue captar a ineficiência, perfeito, tu consegue entregar ou uma lógica de streaming, ou uma virtualização, ou um takeaway, entendeu? Captação de ineficiência. Se chama, que é uma expressão que se usa muito nos modelos colaborativos. Quando tu tem um modelo colaborativo, tu consegue captar a ineficiência com muito mais propriedade. Porque nos modelos conservadores de contratos, onde existia esse interesse individualizado das partes, o que interessa é o meu resultado, o que interessa é o resultado do outro, as partes contratantes estão combatendo, ao invés de estar lutando pelo objetivo do contrato, do objeto do contrato, do projeto. Então, há essa captação de ineficiência muito mais efetiva. E isso, tu consegue entregar essas ferramentas que tu falaste agora. É o output, né? Eu acho que é o output natural de quem consegue ver quem consegue captar a ineficiência. O output é tu conseguir facilitar algumas dessas lógicas aí. Exatamente. Mas, pessoal, eu sabia que ia passar muito rápido e que a vontade ia ser de ficar até amanhã falando. Eu separei aqui, vamos respeitar. Eu estava observando aqui, falando dos teus 4 pontos, falou assim, plantar a sementinha, eu acho que com certeza, acho que são super sementes para sequoias, né? São árvores gigantes que é para sair. Coisa ali, né? Eu vou me despedir do Beto, voltando lá para o início da nossa conversa, falando de currículo, né? Hoje, quando eu mandei a mensagem pro Beto, me manda teu currículo, sabe, me soou aquilo assim, meio coisa chata falar de currículo, né? Coisa chata é falar de currículo, né? Me diz o que tu tem para oferecer, né? O teu currículo não me interessa. Porque, engraçado que pela primeira vez eu pedi o currículo para ti, assim, e não era uma coisa, parecia que tu ia me dar assim, formado em ciências, jurídicas, né? Ninguém quer saber mais isso. O que interessa hoje é aquilo que tu fala que são os soft skills. Mas aí eu ia dizer assim, então se eu pudesse apresentar o Beto hoje, eu diria assim, cara, o Beto é meu amigo, vocês têm que ouvir ele falar. Seria o teu currículo é esse. Obrigado, que bom. Fico feliz aí com a referência.
Olha, eu quase advogado, aquelas coisas de louvações, assim, eminente amigo Jerônimo, que alegria inestimável estar aqui nesse fórum qualificadíssimo. Cara, não dá, né? Eu acho que o mundo não comporta mais. Não comporta mais. Tipo e ao mesmo tempo, eu acho que tu, além dessas super sementes aí que né, tu plantou para nós aqui hoje, né? Mas eu acho que um dos principais pontos na fala toda, dessa necessidade da gente se reinventar, da questão de resiliência, da gente enxergar esse novo modelo, para mim voltou um ponto que a sensação que eu tinha que a gente foi meio que deixando de lado para responder mecanicamente os problemas, né? A gente parou de ler, né? A gente parou de pesquisar, a gente parou de se desafiar com os problemas. E aí tu chama a atenção, assim, agora voltou o horário da gente fazer o que a gente tinha que ter feito sempre, né? Perfeito. Nossa capacidade, e não existe isso sem dedicação, sem estudo. Não é porque a gente está inovando, porque a gente vai usar a tecnologia, que isso que dá base, né? A gente fala em inteligência, não tem como sair do nada, né? Não aflora um dia, né? Então, essa coisa do advogado ser o cara que vai continuar estudando, trabalhando, pesquisando para construir uma coisa diferente, né? E daí tu vê que coisa louca, né? A inovação é a gente voltar a ouvir as pessoas, a inovação é a gente enxergar no outro o problema dele, né? A inovação, talvez se a gente voltar para 1800, tô brincando, né? Mas é a questão da gente conseguir enxergar o modelo estudando, né, Beto? Que eu acho que às vezes foram coisas que foram ficando para trás no cola-copia ali, né? Ctrl-C, Ctrl-V e passando. Parei de refletir sobre aquilo que eu estava fazendo. Mas tem palavras para te agradecer. É o piloto automático. É o piloto automático. Os escritórios seguem no piloto automático. E eu acho que a pandemia veio muito para repensar também essa lógica do piloto automático, sabe? Tava todo mundo no piloto automático. Cara, vamos ressignificar muitas coisas. E eu acho que está sendo uma oportunidade muito boa de ressignificação em todos os aspectos, assim, tanto pessoal quanto profissionalmente falando. E que bom, adorei também, tinha certeza que ia ser ótimo trocar com vocês. Muito fico bom, triste que tenha acabado aqui já, mas por favor, eu acho que a gente tem que respeitar. Tamo junto, contem comigo. Obrigadão, cara, super beijo. Muito obrigado. Valeu, beijo pra vocês, obrigado mesmo, viu? Tchau. Tchau.